Muito bem, nós sabemos que para viver a vida cristã, tudo que nós temos, recebemos do Senhor. Deus nos dá tudo o que precisamos e o primeiro dom que Ele nos deu, a primeira dádiva foi a salvação, o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, através de Jesus, o nosso Senhor. Mas é claro que quando nós recebemos do Senhor a vida eterna, é porque entramos em aliança com Ele, entramos em aliança com Jesus. Nós lhe demos a nossa vida e Ele nos deu a sua vida. Nós lhe demos tudo o que somos, tudo o que temos e lhe demos um pacote cheio de pecados, de problemas, de tristezas e recebemos dele a sua vida, a vida eterna, a paz, a alegria, o amor, o Espírito Santo para habitar em nós. E a Bíblia também nos fala a respeito dos dons espirituais. Vamos ver como Paulo fala sobre este assunto aqui em Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 3 até o 8. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além daquilo que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Bem, aqui nós já temos um princípio muito grande, muito maravilhoso. O Senhor está falando que Ele repartiu a medida da fé para cada um. Nós não somos iguais, nós não temos os mesmos dons, nós não temos o mesmo chamado. Cada um de nós tem dons e chamados específicos. Assim como na casa nós temos tantos objetos, nós temos tantas coisas, tantos móveis e utensílios, das mais variadas formas e funções e materiais, assim Deus nos olha como um grande e lindo jardim, um jardim com flores de tantas cores, mas de tantos perfumes diferentes, tamanhos diferentes, belezas diferentes, mas todos fazendo parte do jardim de Deus. Assim somos nós. Deus nos fez de uma maneira específica, tão maravilhosa para o cumprimento da sua vontade na igreja, na nossa geração. E ele diz que de acordo com a graça que nos foi dada, a graça que foi dada ao apóstolo Paulo, graça, não houve cobrança. Graça é de graça. É aquilo que recebemos sem merecer. É graça. De acordo com a graça que Paulo recebeu, ele disse, olha, você não deve pensar a respeito de si mesmo além do que você é. Não pense que você é melhor do que os outros, porque fala em línguas, porque interpreta línguas estranhas, porque profetiza, porque é um pregador, porque é um ministro de louvor, porque você está sempre com o microfone nas mãos, porque você tem uma repercussão nacional ou internacional. Não pense de si mesmo além do que convém. Não pense acima, mas com moderação. Quando trouxeram para João Batista a notícia de que Jesus estava fazendo mais discípulos do que ele, batizando mais pessoas do que ele, a resposta dele foi, convém que ele cresça e que eu diminua. Na nossa vida, convém que Jesus apareça, que Jesus receba a glória. Nós somos apenas instrumentos. É isso que Paulo quer dizer neste capítulo. O versículo seguinte nos diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Que verdade maravilhosa! Paulo está dizendo aqui que ninguém é maior que ninguém, ninguém é mais importante que ninguém, porque todos juntos concorremos para o bem comum.
todos juntos fazemos parte de um só corpo, o corpo de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Ninguém é maior. Quem é mais importante? A minha perna ou o meu braço? A orelha ou o nariz? A boca ou os olhos? Qual é mais importante? O coração ou os rins? O pulmão ou o estômago? Não há nenhum mais importante. Todos são necessários. Todos são importantes. Na igreja não há ninguém mais importante que o outro. Na igreja não há ninguém maior do que o outro. Todos somos importantes. Até mesmo certas coisas que parecem que nem todos têm, como os cabelos da cabeça. Existem pessoas que ficam carecas, eles não têm o cabelo ali, então se diz, o cabelo não é importante. Ele sabe que é importante, principalmente num dia de sol quente, principalmente debaixo de muito frio, a importância do cabelo na nossa cabeça, da unha nos nossos dedos, a firmeza que temos. Parece que a unha é tão insignificante. A gente corta a unha, a gente pode perder uma unha, vai nascer outra no seu lugar. A importância de cada parte do nosso corpo. Paulo então está dizendo, olha, no corpo são muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. Cada um tem sua função, tem o seu formato, tem o seu tamanho, tem a sua função. E assim, Jesus vai dizer, vai nos mostrar que nós somos membros uns dos outros. Estamos ligados uns aos outros de uma maneira maravilhosa através do Espírito Santo, que habita em mim e habita em você. Vamos continuar a leitura deste texto. Diz aqui, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aí Paulo vai começar a discorrer a respeito dos dons. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo fala de 9 dons espirituais. Aqui ele fala de diferentes dons dentro da igreja, sendo usados para a igreja, para a edificação da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Ele diz, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Vamos ver um pouquinho destes dons? Primeiro, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Profecia, palavra profética. Muitas pessoas acham que profecia é somente falar a respeito do futuro, das coisas que hão de acontecer, das coisas que virão. Acham que profecia é só isto? Não. Pelo que a Escritura nos mostra, profecia está relacionada com a pregação, o anúncio da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Aquele que prega a palavra é um profeta. Ele profetiza a palavra de Deus. Ele ensina a palavra de Deus. Ele traz ao mundo a voz de Deus. Ele é um profeta. O profeta é aquele que trazia Deus ao povo. Trazia Deus ao povo através da palavra. Então diz aqui a palavra, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se Deus te chamou para pregar, prepare-se. Estude a palavra de Deus, gaste tempo lendo, gaste tempo estudando, gaste tempo mergulhando nas Escrituras, gaste tempo buscando ao Senhor, fazendo com que a sua fé cresça, com que a sua fé se fortaleça no Senhor e na sua palavra. Ele diz, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que é o ministério? Ministério é um chamado.
um chamado de Deus para fazermos algo. Às vezes Deus chama uma pessoa para trabalhar com criança, um outro para trabalhar com jovens, um outro para trabalhar com o louvor, a música, um outro para ser um evangelista. Ministério é o chamado de Deus colocado em prática. E ele diz, se ministério, dediquemo-nos. Dedicação. Não fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Não fazer as coisas de Deus relaxadamente, sem nenhum cuidado, sem nenhum preparo, sem excelência. O ministério vai desde aquela pessoa que é o zelador da igreja, o faxineiro. Se ele está ali varrendo a igreja, se ele está ali cuidando das coisas do Senhor como um emprego, o máximo que ele vai receber é o seu salário. Mas se ele está fazendo como um ministério, quero deixar a casa de Deus, o templo, limpinho, arrumadinho, cheiroso. Quero deixar tudo em perfeita ordem para o Senhor. O mínimo que ele vai ganhar é o salário, mas ele estará também recebendo recompensas nos céus. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Quem vai ensinar? E a melhor forma de aprender é ensinando. Se você vai ensinar, esmere-se no fazê-lo. Estude, se aprofunde, busque o conhecimento para compartilhar este conhecimento. O ensino é tão importante. O apóstolo Tiago nos diz que aquele que ensina deve ter muito cuidado, porque vai ter maior rigor no juízo para ele. Porque aquele que ensina, ele está dividindo uma semente que vai se multiplicar. Multiplicar de acordo com o que ele está ensinando. E como é importante falar a verdade, dentro da verdade. Ensinar com segurança aquilo que é a palavra de Deus. O que exorta, faça-o com dedicação. O que é exortar? É avisar a pessoa do perigo, é avisar a pessoa do pecado, é dizer, não vá por este caminho. É dizer, não continue fazendo isto. É dizer, abandone o seu pecado. O que exorta, que eu faça com dedicação. Às vezes Deus traz uma palavra de exortação e você segura e você não fala e você não cumpre o papel daquele que é o exortador. Aquele que exorta, faça-o com dedicação. Quem contribui com liberalidade. Se Deus te chamou para dar, seja liberal. O que preside com diligência. Cuidar, presidir com diligência, com amor, com carinho. E quem exerce misericórdia, com alegria. Deus te deu dons. Coloque-os em prática. É para Ele. Tudo é dele. E a Ele, ao nosso Deus, que estamos servindo. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Perdoa-me, lava-me, limpa-me, Senhor, e enche-me do Teu Espírito Santo e da Tua graça e da Tua proteção. Senhor, eu me entrego a Ti para ser Teu hoje e para sempre. Para cumprir a Tua vontade, trabalhar em Tua obra e me alegrar em Tua presença. Recebe a minha vida com tudo que sou e tenho para viver somente para Ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.